Ei, Zecas Zequinhas! E aí está, o último dia do ano, última quinta-feira do ano e com isso o último 555 do ano. 2020, hein? Que ano, né? Um ano fodido, à falta de melhor palavra. Podíamos dizer que é um ano para esquecer, mas como é que um gajo esquece um ano destes? Um ano destes um gajo nunca esquece, né? Chegou aí, tirou-nos bué das cenas, tentou-nos meter abaixo, trouxe inseguranças, incertezas, fez-nos pensar e repensar muita coisa. O que na real verdade abanou-nos e afastou-nos, mas à medida que nos ia privando um dos outros, também nos uniu e no final de contas acabamos por persistir e, mais importante, criamos. Foi assim meio que agridoce para muitos de nós, né? Porque enquanto víamos as nossas artes assim atiradas contra a parede e as nossas casas, os nossos espaços, os nossos palcos, a esgravatar tudo para subsistir, realmente fechados, acabamos por lutar e acabamos realmente por criar. E muita coisa boa foi criada, isso é certo. E isso quase que podíamos assim, tipo que agradecer a 2020, que assim como quem não quer a coisa, chegou aí e veio realmente mostrar o que é muito importante e aquilo que temos como garantido. E também mostrou que muita coisa não é precisa para nada, mas realmente se há algo que é preciso é arte e é pessoas com talento e pessoas com empenho e com dedicação, e é exatamente por aí que pego em pessoas que criam cenas incríveis e falo em 5 descobertas de 2020. E não vou falar necessariamente de cenas que foram criadas em 2020, também, mas não só. Assim, para cenas criadas em 2020 e até durante a quarentena, eu deixo ficar aí o link de um videozinho que fiz já há tempos e lá em baixo na descrição, como é costume. Mas realmente coisas que 2020 trouxe à minha atenção, fosse realmente novo ou antigo, não interessa. Interessa é que foi este ano que eu prestei atenção, ou que dei mais atenção, ou que realmente descobri. Então, assim de repente, a primeira descoberta de 2020, e talvez a grande descoberta para mim, foi pôr os olhos e a atenção num menino que se chama André Trindade, mais conhecido por Cuspe, por essas internets fora, e sem dúvida alguma o André foi das cenas mais fixe e que mais me arregalou os olhos durante este 2020 e sinto-me sortudo de poder trabalhar com ele e assim de repente já trabalhamos várias vezes e vamos trabalhar ainda mais e surpresas vão surgir aí de repente. Então, se por acaso, que eu acho que isso não é possível, se ainda não ouviste falar do Cuspe, vai lá checar as cenas dele, que tem cenas mesmo altamente e sem dúvida das minhas grandes descobertas de 2020, Cuspe. Como é que um gajo assim à distância e sem estar juntos consegue criar uma cena assim, né? Tipo, é incrível. Ainda bem. E sem ir muito longe, e falo literalmente, sem ir muito longe, a segunda descoberta de 2020 para mim, mais um super talento, mais uma cena que arregalou os olhos completamente, é a Susana de Cortar à Faca. E mais uma vez eu acho impossível, porque se já viste alguns dos meus vídeos, de certeza que já me apanhaste a falar sobre ela e do trabalho dela e a mostrar a cena de trabalho dela, mas se por acaso não, vai lá checar que a Susana faz cenas incríveis, uns cortezinhos assim na cartolina, com cenas que deixam mesmo pasmado, é assim uma cena mesmo fixe e é difícil pôr em palavras aquele trabalho. Aquilo é um trabalho, imagina as horas que ela não passa a cortar bocadinho a bocadinho, aquela Jendou ficou tão bonita. E pronto, aí está a segunda grande descoberta de talento em 2020 para mim, Susana de Cortar à Faca. Imagina aquela casa, assim tipo um par de talento, aquilo a chamineta deve largar lume. E sem contar com o astro. E aí, terceira descoberta de 2020, e como é a terceira, eu vou dar logo 3, que são bandas da Regulator Records, embora uma delas também foi lançada pela Ringleader e pela Raging Planet em conjunto, mas então, no número 3, 3 bandas da Regulator Records, que foram a Nancy Knox, que que é o David, aqui Misfits Trauma Queen, e aqui o João Bairinhos com este disquinho, o Vénia, que é capaz de estar no meu top de discos do ano. Já vamos mais à frente falar disso, né? E até tenho aqui a parceria também com o Cuspe, que fez aqui esta capa especial, mas sinceramente estas 3 bandas são sem dúvida uma das descobertas de 2020
e passei a prestar, já prestava atenção, claro, à Regulator, tantos amigos que por lá têm discos lançados, mas sem dúvida estas 3 bandas, uma delas que nasceu este ano, não, nasceram 2, foram 2, eu sempre a balbuciar. E pronto, aí está, no terceiro lugar, 3 bandinhas aí, bandas da Regulator Records. Regulator Records. Regulator Records. Regulator Records. Porquê é que eu digo Regulator Records e não digo Regulator Records? É mesmo a Nogueira, moço. Regulator. E quarta descoberta de 2020, uma cena que não estava mesmo a fazer conta e... História engraçada, quer dizer, a história não é muito engraçada, é uma cena super simples, né? Estava eu e a Tassiana a irmos para o trabalho ou ouvir a Antena 1 nas notícias, mas em vez de estar a dar as notícias estava a dar uma entrevista e uma menina assim a falar muito bem e eu fiquei mesmo tipo, quem é esta menina que está a dizer estas coisas que fazem sentido e que estão a mexer com as coisas cá dentro e fala de cenas bué pertinentes? E então essa descoberta foi a Garota Não. E sem dúvida aquilo que podemos chamar de uma cantora de intervenção moderna, tipo a fazer mesmo lembrar os velhinhos, os nossos queridos Zeca Afonso e até mesmo Sérgio Godinhos e sei lá, tantos outros, Fausto, José Mário Branco, assim, coisas desse género. E então, sem dúvida, a Garota Não foi uma das descobertas e ela tem aqui uma musiquinha que é A Morte Não Sabe Contar, que foi exatamente a música que tocou, a primeira música que eu ouvi dela, e fiquei mesmo tipo colado à cena. Então, se não conheces a Garota Não, não é cena para toda a gente. Quer dizer, aquilo devia ser para toda a gente, música de intervenção portuguesa, né? Cantada em português, uma cena mesmo bué típica. Então, se não conheces a Garota Não, uma das minhas descobertas de 2020, vai lá dar o cheque. Pode ser que fiques surpreendido. A quinta entrada não é necessariamente uma descoberta de 2020, mas é uma redescoberta, ou seja, foi algo que de repente não sei porque deixei de prestar atenção, ou não apanhava, ou sinceramente era naquinha e não via nada daquilo, mas que em 2020 passei a prestar muita atenção outra vez e que foi uma companhia e descobri bué de cenas e aprendi bué de cenas e bandas bué da boas, que são os Rock à Sexta, com o Pedro Rock na querida Loud, sempre aí a dar altas dicas e a mandar bué de bandas boas e a fazer altas playlists e cenas que valem bem a pena. Então, se ainda não apanhaste o Rock à Sexta, que sai todas as sextas-feiras pela Loud, o gajo já vai tipo numa porrada de lançamentos, não é lançamento, de episódios daquela cena, ou como queiras chamar. Mas então, se não conheces o Rock à Sexta, do Pedro Rock, vai lá dar o cheque no site da Loud ou nas redes sociais do Pedro e ainda apanhas lá as fotos dele, que o gajo tira assim mesmo umas fotos também bem bonitas. Então aí a quinta descoberta de 2020, o Rock à Sexta do Pedro Rock. Rock, e descobri bué mais cenas e foi mesmo um ano atípico, mas que por muita gente se ter visto tipo enclausurado, eu meti um V, visto enclausurado, fez com que nascessem bué de cenas e que muitas outras coisas fossem postas em prática novamente. E sei lá, eu estou-me a lembrar o Janela Live, até mesmo os lives do Bruno Suger, as entrevistas da Sandrinha na Look Mag, a Solange fez o Hardcore Lives, a cena da fanzine, o Ricardo da Arcaico Arcaico, até mesmo a Portugarte, que já falei também várias vezes, até fiz uma entrevista para eles, que foi uma cena mesmo fixe, curti tótil. Tiago mandou-se com o Underground Tuga Talks, são bué das cenas, mas o extra que eu vou falar e uma das descobertas de 2020 foi que realmente somos muitos, estamos empenhados e não queremos deixar cair as nossas artes e lutamos pelas nossas artes e toda a união e o apoio e o largar egos e fazer aquilo que é preciso sem interessar quem tem crédito por isso, porque realmente quando tu consegues fazer muito mais e dar muito mais quando não interessa quem tem crédito por isso, e isso tem-se notado. E então uma das descobertas de 2020 é que o nosso underground vive e está cheio de talento e cheia de pessoas que apoiam esse talento, e isso está-se a ver e é incrível ver toda a gente a tentar remar e a dar um rumo a isto,
Não está fácil, não vai estar fácil assim tão cedo, infelizmente, mas estamos aí. E pronto, estas foram as descobertas, e como este é um episódio especial, eles são sempre bué das especiais, né? Sabes porquê? Porque tu estás aí! Então pronto, agora aquela parte que pode interessar a alguns, pode não interessar a outros, que é a resposta à pergunta: Paulo, quais foram os lançamentos de 2020 para ti? Perguntas tu. Vais perguntar ou não vais perguntar? Não, ela não vai perguntar, pronto. Então, assim de repente, lançamentos estrangeiros de 2020. Deixa lá ver se eu consigo apontar assim alguns de rapidinho. Então, Emerald Randall Lethal, Napalm Death, Greg Puciato, o Steve Bontil, talvez Miss Peace, Cult of Luna, Primitive Man, Sumac, sem dúvida alguma, mais Envy, o disco de Envy está bem fixe, e para mim 2 em 1, os discos novos de Old Man Gloom. Talvez tenham sido os discos que rolaram mais por aqui e que soubeu mais, fosse em plataformas de streaming, fosse em YouTubes, fosse em discos físicos, fosse o que fosse. Talvez esses tenham sido os que rodaram mais. Não há assim uma ordem do que é que foi, mas talvez esses, eu disse 10, talvez esses 10 tenham sido os 10 lançamentos. E podia ter falado, sei lá, de Def Kids e Pet Brick, de Elder, de Mr. Bungle, de... pronto, como é que chamam aqueles gajos? Ah, Deftones, é Deftones que eles chamam, né? Every Time I Die lançou um EP bem bonito, os Queller Taco também lançaram um disco bem bonito, o Maynard James mandou aí a cena nova de Puscifer, a cena não é muito fã, mas tem ali umas coisinhas bem bonitas. O Bob Dylan mandou assim um disco que é uma cena totalmente diferente, mas que vale a pena checar. E deixa-me atirar assim mais um de repente. Carcass. Quem vira até pensa que eu disse isto tudo assim de cabeça, sem olhar para a lista nenhuma. E tops português. É difícil dar tops português, mas em vez de dar um top, talvez cenas que foram mais ouvidas e que foram boas e que curti tótil, que rodaram por aqui bastantes vezes. Então, assim de repente, Buzz Rotten, o Benya do Bairinhos, até o Misfit Trauma Queen, Crypto também lançou um disco bem bonito, o Rick Shane lançou o EP, os Simio mostraram cenas, o Curse These Hands mostraram cenas também, Battle Scars lançaram um disco altamente, Dokuga e Grind Dead com os disquinhos live do Barracuda também foi para arrebentar tudo, mais Mindtaker, Trash Wall, Neil, sei lá, meu, assim de repente... Ah, falei de Nagasaki Sunrise ainda há uns vídeos atrás, Burmo também lançou um disquinho bonito, mas... Ah, aquele split de 3 que são, como é que é, os Bastards com Pitch Black e com Booby Trap e Buried Alive. O Seguro Fichado lançou também um disco assim mais a arrebentar. Meu, foram tipo 300 mil bandas que lançaram cenas altamente em 2020. 2020 foi mesmo tipo... Se foi o ano de enclausuramento físico, eu acho que foi assim um ano de libertação mental e que o pessoal meteu aí bué de frustrações e rebelias e pardais ao ninho. E pronto, é isso. Foi um ano difícil para as artes, mas que se revelou positivo e tivemos boas notícias, esperemos que elas aconteçam, tipo os festivais a anunciar que vão acontecer novamente e estamos aí contentes com o pessoal todo que está a tentar reorganizar isto tudo novamente. Vamos ficar aí à espera de termos a nossa merecida dose de porrada e estamos aí todos mortinhos por porrada. Porquê é que eu falei em porrada? Não, nem gosto de violência. E pronto. Último dia do ano, último 555 do ano, este é o número 29. Um bocado estranho, mas sentido. E com isso lembra-te que ainda há tempo. Ainda há tempo para deixarmos de viver as expectativas do outro e de deixarmos de seguir o caminho daquilo que as pessoas esperam que tu sigas. Ser tu próprio e trilha o teu caminho.
Ser feliz, mantém-te saudável, usa máscara, não custa nada e lembra-te, ainda há tempo. Até para o ano. Amanhã.